Voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola. Nosso convidado especial já está aqui nos estúdios. Vou apresentar ele aqui, ó. Tô com a minha colinha, cortesia da AV Assessoria. Um abração, Gustavo Neves, ó. Guilherme Madalena Siqueira, nascido em 28 de 4 de 86, Florianópolis, lateral esquerdo. Ó, currículo do homem: Figueirense, Avaí, Inter de Milão da Itália, Lazio da Itália, Udinese da Itália, Ancona da Itália, voltou para o Udinese da Itália, depois foi para a Espanha defender o Granada, uma passagem pelo Benfica de Portugal, Atlético de Madrid na Espanha, estava no Valência da Espanha e agora vai contar pra gente o que ele está fazendo aqui em Floripa. Legal, Siqueira, muito legal te receber, boa tarde, prazer estar te recebendo aqui nos estúdios e legal que você encontrou um tempinho na sua agenda para vir conversar com a gente. Oficialmente de férias, Siqueira. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fábio. Primeiramente, poxa, tu falou clube pra caramba ali, pessoal. Sabe que eu tô com 40 anos já. Não. Mas eu comecei dizendo a tua data de nascimento, 28 de 4 de 86. De férias na cidade. É sempre bom voltar a Floripa, né? São 15 anos de Europa já, então sempre que a gente tem um tempinho, é legal rever os amigos, os familiares. Então eu tô aproveitando pra colocar aí as visitas em dia e Floripa é sempre bom, né? Você terminou o vínculo com o Atlético de Madrid, que tinha te emprestado pro Valência, é isso? E agora? E o futuro? Exatamente, eu tive um contrato, né, um empréstimo para o Valência de 1 ano e meio, eu tinha mais um ano de contrato com o Atlético de Madrid, mas nós estamos aí finalizando uma rescisão de contrato, onde ela é totalmente amigável, vai ser bom para ambas as partes e agora estou à disposição. Algumas coisas estão aparecendo, mas eu acho que o mercado ele terminando em agosto, né, nós temos ainda um tempo legal para pensar, para planejar, então eu espero aí que até final de agosto, da janela, né, no fecho da janela, a gente tem algo interessante pra mim aí. A gente tá vendo algumas cenas do Guilherme em ação, pelo uniforme ali, é o Atlético, né? Atlético contra o Barcelona. Esse foi o jogo que o Barça foi campeão espanhol há 2 anos atrás, no Caldeirão, que eles ganharam de 1-0. Que legal. Eu quero abrir daqui a pouco pro Badá, fazer uma pergunta pro Guilherme, pro Juca fazer uma pergunta pro Guilherme, mas aproveitar pro Fábio, né? O Fábio tem uma lista de perguntas, né? Uma lista de dúvidas pro Guilherme Siqueira. Aproveita, Fábio. Bom, primeiro saudar, né, o Guilherme, né, Guilherme? A gente sempre na torcida aí por ti, pelo teu trabalho. Verdade. Né, a gente sempre torce muito. A primeira pergunta que eu te faço é rapidinho, tu responde e já emenda a segunda pergunta. Tua melhor fase foi no Granada. Na tua avaliação? Olha, foi muito importante a época do Granada porque foi onde eu dei um salto muito grande a nível europeu, de nome, de rendimento, mas eu tive uma fase no Benfica muito bacana, onde eu acho que foi a minha afirmação no futebol europeu, onde grandes equipes tiveram interesse no meu futebol, foi onde eu mais apareci, talvez. Mas o Granada foi aquela coisa de primeiro ano na Espanha, tudo muito diferente, futebol totalmente diferente, onde eu me adaptei bem, né? E é um clube que eu tenho um carinho enorme, porque não ser um clube tão grande, é mais aquele sentimento familiar, uma coisa super bacana, e eu, poxa, tenho vários amigos lá, e é um clube que eu me identifico muito. Bom, agora eu vou emendar a segunda pergunta, né, que eu sempre tive curiosidade. Vou voltar à Copa do Mundo, aquele 7-1 da Alemanha. Como é que foi isso lá pra ti, como jogador brasileiro? Teve gozação? Ou o que aconteceu? Eles perguntavam pra ti o que aconteceu. E já emendo, e como eles estão vendo hoje o crescimento da seleção brasileira com o Tite? Olha, é até um fato curioso, porque afinal, o jogo 7-1, né, o Brasil e a Alemanha, eu estava na casa do Felipe Luiz, estávamos eu, Felipe Luiz e o Miranda, que foram 2 jogadores que estavam cotados, né, para ir para a Copa e acabaram não indo. E foi difícil, lógico, né, porque o Brasil jogando em casa, nosso país, a gente também, nós fizemos uma propaganda muito grande, né, da nossa seleção naquela época, então foi bem triste, mas eu acho que agora o trabalho que o Tite vem fazendo, é um trabalho super importante, super bacana, eu acho que ele se preparou muito, né, para poder assumir a seleção brasileira, então eu tenho certeza que com essa projeção que esses meninos devem tendo ultimamente, eu acho que a preparação está sendo muito importante, muito bacana, mas a gente sabe como é que é a Copa do Mundo, né? A gente está vendo uma Alemanha super forte vindo aí, com uma equipe praticamente B, ganhando uma Copa das Confederações, tem uma França muito bem também, Itália, Espanha, que são equipes muito fortes, né, no Mundial. Então eu acho que o Brasil vai ter uma prova... de sempre, né? São de sempre, Mas eu acho que o Brasil vem num caminho bacana, né? Ganhando jogos importantes, pegando confiança, né? Entrando numa dinâmica positiva de vitórias, que isso também é importante. Mas alguém já te perguntou, quem é esse Tite? Alguém já te perguntou? Já as pessoas perguntam sim, e a gente sempre fala, né? Que é um treinador que está se preparou muito para chegar até a seleção, viajou muito para a Europa, acompanhou vários clubes da Europa para poder assumir a seleção, e eu acho que até a identidade da seleção já está diferente, né? Tá todo mundo correndo, todo mundo mais bem posicionado, digamos assim. Eu acho que ele deu uma inovada tática ali dentro da seleção muito legal. Você vê uma equipe muito mais compacta hoje, então eu tenho certeza que a gente vai chegar para esse Mundial aí bem preparado. Fazer o seguinte, colocar o Badá nesse papo, tenho certeza que lá do Oeste Catarinense o Badá tem sim uma pergunta
pro nosso Guilherme Siqueira. Vou colocar o Badá, tá ali o Badá, ó, já tá cara de interrogação, é porque tem pergunta, hein, Badá? Manda daí. Não, dá os parabéns aí ao Guilherme, eu prestei atenção quando você estava lendo o currículo dele, é uma trajetória invejável, né? E é justamente essa a minha curiosidade, ele passou por vários clubes na Europa, é comum isso, Guilherme, um jogador trocar, ter a oportunidade de jogar em vários clubes, porque a gente ouve falar muito em relação ao planejamento que é elogiável dos clubes da Europa, né? Você teve a oportunidade de jogar em vários clubes, é comum isso ou você é um caso à parte? Não, na verdade é... Claro que o jogador, quanto mais tempo ele puder representar um clube, né? Eu acho que a identidade dele com a entidade ela é maior. Só que eu fiquei 7 anos na Itália, estou há 7 na Espanha e 1 de Portugal, né? Então eu costumo diferenciar os 7 anos de Itália, onde foi uma escola tática e física para mim muito importante, amadureci muito como atleta, né? E coloquei em prática na Espanha. Então esses 7 anos de Itália serviu para mim, claro, foi onde eu fiz eu debutei na primeira divisão com a Udinese, foi um país onde eu aprendi muito, era muito novo também. E eu acho que com 24 anos, quando eu cheguei na Espanha, foi onde eu coloquei em prática, né, tudo aquilo que eu aprendi na Itália e acabei, claro, né, representando uma equipe não tanto nome, né, como o Granada. Então, devido ao meu bom rendimento, acabei indo para o Benfica emprestado e, né, automaticamente, um ano depois, o Atlético acabou me comprando. Então, claro, são clubes que, cada um com a sua história, cada um com o seu planejamento, mas eu aprendi muito, né, nesses 15 anos de Europa e deixei boas relações dentro de todos os clubes que passei. Então, com certeza também foi uma passagem que vão abrir várias portas para mim, talvez, para um futuro, quem sabe, fora do futebol, que é um planejamento que eu tenho também, de fazer essa ponte aí Brasil e Europa. Então, eu vou pegar um pouquinho de cada clube que eu passei, cada cultura, cada país, para poder colocar em prática depois também para um pós-futebol. Guilherme, eu sei que você é do clã dos laterais, conhece o Daniel Alves e, claro, foi notícia aí mundial essa saída dele, primeiro do Barcelona, agora do Juventus para o PSG. A gente tem algumas imagens ali do Daniel chegando lá no PSG, no dia que ele chegou lá, viu o clube, assinou camisa, ele prensou, né, a estampa na camisa dele, a gente tem algumas cenas. É uma boa pro Daniel essa mudança? Olha, o Daniel é um cara que eu vou falar para vocês, conhecendo ele, né, bem, é um cara que tem uma personalidade muito forte. Ele confia muito no potencial dele e no trabalho dele, né? Então é um cara que as pessoas talvez duvidaram um pouco quando ele saiu do Barça e ir pra Juve, né? Poxa, pra que sair? Tá tão cômodo lá. Mas ele é um cara super ambicioso e, repito, confia muito no potencial dele, queria provar um campeonato novo num país diferente. Foi super feliz, eu acho que os últimos 6 meses do Daniel ele teve num nível fora do normal. Ele jogou muita bola mesmo. E eu acho que é mais um desafio que aparece para ele, né? Com certeza que é uma potência, né? Essa equipe do PSG. Economicamente para ele deve ter sido muito bom também. Então, um projeto novo que eu tenho certeza que ele vai sair vitorioso dele, porque o Dani ele costuma sempre fazer boas decisões. Então, a gente vai ter aí mais uma equipe muito forte e séria candidata ao título da Champions League desse ano. O Daniel, que a gente conhece, claro, a trajetória dele no mundo do futebol, mas ele é um cara que parece sempre ser tão extrovertido, gosta de cantar. Com a chegada das redes sociais, ele tá sempre postando um videozinho cantando, dançando. Apaixonado por Floripa, gosta muito daqui Quem também. não é? Quem não é? Quem não é? Exatamente. Tá ali o Daniel Alves, que legal. Outro que com certeza quer te fazer uma pergunta é o Juca Miguel, lá de Joinville. Tá ali, ó, a gente viu a ceninha do Daniel Alves. Juca Miguel de Joinville, doutor Juca Miguel. Tem pergunta aí do norte do estado pro nosso Guilherme Siqueira, Juca. Tem sim, Mancha. Primeiramente, parabéns ao Guilherme por representar toda Santa Catarina. Acho que a trajetória dele dispensa qualquer tipo de comentário. Mas a minha pergunta para ti, Guilherme, é justamente sobre essa manutenção dos treinadores. O Marcelo Cabo recém chegou no Figueirense, já está passando por algum tipo de pressão, e não são todos os times, nem de Portugal, da Espanha e de Itália. E eu te pergunto porque você passou por essas 3 escolas e foi muito bem nelas e acompanhou de perto. Por que aqui no Brasil essa filosofia da manutenção dos treinadores não ocorre como ocorre no futebol europeu? A gente sabe que não são todos os times que despontam, como o Benfica, como o Barcelona, como o Atlético de Madrid. As equipes menores também têm essa filosofia da manutenção. O que falta pra gente ter aqui no Brasil, de repente, deixar um treinador seguir aí pelo menos uma temporada ou meia temporada para que ele possa efetivamente montar o elenco e mostrar o seu trabalho? Boa tarde. Boa tarde, Juca. Obrigado pelas palavras. Eu acho que a palavra planejamento ela é muito importante, né? Lógico que essa coisa de viver de resultados é muito difícil.
ainda mais num campeonato, num calendário tão complicado como é o calendário brasileiro. São várias competições, pouco tempo de preparação, pouco tempo de planejamento e a gente depende muito de resultado, né? Então eu acho que os treinadores brasileiros acabam sendo um pouco prejudicados nisso. Na Europa, pelos clubes que eu passei, houve sim um planejamento, houve um tempo, né, de resultado. Os clubes, quando começam uma temporada, eles sim planejam a longo prazo e não a curto prazo, independente da repercussão negativa que ela possa ter nas primeiras rodadas. Então acho que isso é muito importante, né? O clube bancar o projeto e não o treinador, porque também o jogador erra, o jogador não tem uma fase boa e acaba continuando no projeto. Então acho que os treinadores também têm que ser vistos da mesma forma como os jogadores são. Então acho que uma coisa que acontece bastante na Europa é isso, né? Planejamento, futuro, saber como está indo, se está realmente dentro daquele desempenho desejado, não olhando tanto para resultado. Eu acho que o Brasil é muito essa questão de resultado, até porque pela emergência que o clube precisa, né, da necessidade de ganhar jogos. Por exemplo, o caso do Figueirense agora, que é um clube que caiu da primeira divisão. As pessoas pensam que é fácil jogar uma Série B, não é fácil caindo numa primeira. O planejamento é totalmente diferente, o orçamento é diferente. Então acho que o planejamento é muito importante, independente dos resultados. Então a hora que os diretores, torcedores esquecerem um pouco de resultado imediato e fazer um planejamento bom, contratando atletas de qualidade, de nível, eu tenho certeza que o resultado é positivo. E menino Ney, vai para Paris também? Vai para o PSG, será? Olha, boa pergunta. Eu acho que o que ele te contou? não vamos me dar uma conversa paralela, não. Mas eu dou minha opinião pessoal, né? Eu acho que o Neymar, muitas pessoas duvidaram quando ele saiu do Santos para o Barcelona, acharam que ele não ia estar à altura, não ia conseguir se igualar ou não conseguir jogar no time do Barcelona. Eu acho que ele vem crescendo de uma forma assustadora. Eu acho que o nível do Neymar hoje, eu tenho certeza que daqui a 2 anos ele está sim brigando pela bola de ouro com Messi e Cristiano Ronaldo. Só que, claro, talvez no PSG ele teria o papel que o Messi tem hoje no Barça, né? Ele seria a principal contratação, ele seria a referência da equipe dentro de campo, coisa que o Messi é hoje. Hoje o Barça joga pro Messi, inclusive Neymar, né? A gente percebe isso. Então no PSG ele teria esse protagonismo principal e eu tenho certeza que se ele for, é porque é um projeto bacana, aquilo que eu falei, um planejamento feito pelo clube, contratando o Daniel, gastando dinheiro no que se tem que gastar. E eu acho que ele seria muito mais importante no PSG, o nome dele seria muito mais falado e concretizado para uma possível bola de ouro do que ele estando sempre ali no Barcelona, correndo, jogando muita bola, mas sempre finalizando no Messi. Fábio? Eu acho que a pergunta é mais ou menos em cima disso, né? Uma vez eu vi um comentário, alguém botou, mas é muito dinheiro. Aí o problema não é nosso, né? É muito dinheiro, o problema não é nosso, é do PSG. Mas a pergunta é em cima disso, né? No PSG ele seria o protagonista. Então vamos imaginar, tá lá no PSG, vestiu a camisa 10 ou a 11. Tu acredita que em 2 anos no PSG, a equipe jogando para ele e aí disputando de igual para igual a possibilidade de ganhar uma bola de ouro, tu acredita que o Neymar pode chegar no topo? Acredito sim. Só voltando ao assunto do orçamento, né, de dinheiro, as equipes lá fora, né, Fábio, fazem um planejamento muito bacana de marketing, imagem. Então, quando a gente ouve essas cifras estratosféricas, parece uma coisa... Poxa, o Ibra foi vendido por 60 milhões para o Manchester United em 2 semanas, só em venda de camisas na Ásia. Já recuperou aquilo que foi investido. Então, com certeza, o trabalho de marketing com o Neymar... Né? Exatamente. Ele vai ter um retorno muito grande, talvez, né, para bater aquilo que o PSG gastou nele. Mas eu acho sim que o Neymar tem condições de ganhar uma bola de ouro. Né? Como eu falei, ele não parou de evoluir. Né? Eu acho que ele vem 2 temporadas crescendo muito. Eu tive até, particularmente, eu fui ver aquele Barça-PSG, o 6-1. Eu estava lá no estádio, né? E aquele jogo, ele chamou o jogo para ele. Ali a gente viu que ele estava preparado realmente, né? O Messi e o Suárez tiveram um papel secundário naquela partida. E o Neymar, ele chamou o jogo para ele mostrou ali que ele está preparado sim para assumir uma grande equipe na Europa. Então, se ele for, eu acho que vai ser uma boa escolha. A própria seleção, né? A própria seleção, né, Mancha? A gente vê isso. O Neymar, ele assume a responsabilidade, já não vai mais em dividida, já não toma mais cartão amarelo. Tá mais maduro. Ele amadureceu muito, só tem que cuidar agora daquela coisa de cartão, né? Que ultimamente ele vinha... Mas acho que ele melhorou. Então a gente vai aí... E para o nosso país é bom, né? Nós somos brasileiros, para o nosso futebol é importante a gente ter o Neymar hoje referência. Então a perspectiva é positiva para os próximos anos aí, o Neymar ser o nosso representante no futebol mundial. Ó, a galera ligadinha, né, em tempos de redes sociais, é assim, ó, Rodolfo Carreirão, da Rádio Avaí, dizendo que tá comendo um churrasco e ligadinho no Clube da Bola. E o Fabrício Bi, da Barbearia Elite, mandando um abraço pra ti. Disse que te conhece aí, quando você jogava muita bola, que com os teus cruzamentos ele se consagrava.
Olha só que bacana. Um abraço, Fabrício. Não sei se é verdade, essa segunda parte não sei se é verdade, Fabrício. Fazer o seguinte, o Guilherme continua aqui com a gente, mas vamos botar o Marcelo Nunes nessa roda para falar um pouquinho sobre a segundona catarinense, que tem Marcílio Dias, tem Camboriú e também sobre a despedida do Brusque na Série D. Não deu pro nosso Bruscão, acabou sendo eliminado da competição. Boa tarde, Marcelo Nunes. Oi, Xará, boa tarde para você, uma ótima tarde para os amigos ligados no Clube da Bola em todo o estado. Pois é, na Série D do Campeonato Brasileiro, a situação do representante aqui da nossa região não está muito diferente dos outros times de Santa Catarina que disputam o Campeonato Nacional. É porque no último fim de semana, o Brusque foi a Porto Alegre jogar contra o São José e foi eliminado da competição nacional. E essa vaga, esse resultado, essa classificação na próxima fase da competição nacional escapou em casa. A gente lembra que na semana anterior, o Brusque venceu o São José por 2-1, tomou um golzinho jogando no Augusto Bauer. Isso, claro, fica complicado tomar esse gol em casa. O Brusque lá no Rio Grande do Sul acabou derrotado por 1-0 e dando adeus à competição nacional. Mas eu acho que o planejamento do Brusque foi bem feito, foi bem executado para essa temporada. A vaga na Série D já está garantida para o próximo ano, para 2018. O Brusque fez um bom campeonato estadual e agora, claro, tem todo um fim de ano aí para se preparar, para se planejar, para voltar firme, para voltar forte para a primeira divisão catarinense e depois conseguir, quem sabe, uma sorte melhor no Campeonato Brasileiro da Série D. Já pelo Campeonato Catarinense da Série B, o Marcílio Dias teve mudanças no meio de semana, teve a efetivação do técnico Tonho Gil, treinador experiente que trabalhou já em times de Santa Catarina, trabalhou também muito no futebol gaúcho, assumiu Marcílio Dias no lugar do Hudson Coutinho para essa sequência da Série B e estreou, digamos, de forma efetiva com vitória. Foi 2-1 para o Marinheiro, para cima do Concórdia do Mauro Ovelha no fim de semana, um jogo bem disputado, um jogo bem pegado, com cara de Série B do Campeonato Catarinense, que coloca o Marcílio Dias na briga pela liderança. O líder da competição é o Hercílio Luz de Tubarão, o Marinheiro vem logo na sequência e na terceira posição vem a equipe do Camboriú. Camboriú que conquistou um bom resultado, vencendo o Juventus lá em Jaraguá do Sul no meio de semana. Agora amanhã, 10h30 da manhã, os dois times aqui da região de Itajaí, Camboriú e Marcílio Dias, jogam no estádio Robertão em um duelo que promete muito, né? Esse confronto regional, eu não diria que é um clássico, Fábio Machado, mas que é um duelo regional entre Camboriú e Marcílio, brigando aí pelo topo da tabela da Série B do Campeonato Catarinense. Bom, Mancha, essas eram as informações aqui de Itajaí, tanto de Brusque, que deu adeus à Série D, quanto de Marinheiro, aí que joga contra o Camboriú amanhã na briga pelo topo da Série B estadual. Nós voltamos ao estúdio do Clube da Bola. Legal, Xará, legal, Xará. Fábio, você que é nosso especialista, o pessoal do Camboriú fez um gol e fez uma dancinha. Não reconheci aqueles passos. Tá perguntando pra mim? Tô perguntando pra você. Mim? Não sabe. Não sei. Eu quero dancinha deixar com o pessoal do Cambura. Ó, o Avaí ainda luta para escapar das últimas posições da tabela. Diante da Raposa, o time precisa reencontrar a vitória em casa. O empate com o Corinthians deu moral ao Leão. Parece que a hora de dar aquela arrancada chegou. Será? É a música do grupo Legião Urbana diz... Será só imaginação? Será só imaginação? Mas já pensou? O Leão vencer os 4 jogos que ainda restam para terminar a primeira fase do Campeonato Brasileiro? Se você for ver os últimos 6 jogos, nós acabamos não pontuando em 1. Então acho que a equipe está numa crescente boa. Eu acho que, como eu já havia ressaltado, nossa equipe tem que manter desse nível de atuação para cima para ter sucesso. No futebol, tudo é possível. Eu sei, a situação ainda não é das melhores. 18º colocado com 14 pontos na classificação geral. Deixa eu dar uma olhada. Zona de rebaixamento. Mas o retrospecto dos últimos jogos é animador. Mas a gente sabe que o Avaí necessita ganhar para sair dessa situação incômoda. Se for ver dos últimos 18 pontos, a equipe ganhou 2, empatou 13 e perdeu 1. Então acho que se nós conseguir manter esse nível, a equipe tem tudo para se livrar da parte de baixo. Escolheremos entre monstros da nossa própria criação. Sim, a Série A é cheia de monstros e muito perigosa. Tem urubu, macaca, leão. Opa, o leão de Floripa até que vai. E uma raposa que atende pelo nome de Cruzeiro, adversário do próximo domingo. Depois do jogo do Botafogo, a gente tem uma pontuação até razoável, a gente tem perdemos um jogo só, né? E temos pontuado bem, temos pontuado quase todas as rodadas, estamos sofrendo menos gols.
Agora, a gente tem que vencer, infelizmente, a gente precisa do resultado, né? A gente vai sair dessa zona, tem que sair o mais rápido possível, tem que ter paciência. O Claudinei ficou noites inteiras acordado. Sabe para quê? Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. E pelo jeito ele achou uma solução, do tipo jogar fechado esperando o adversário. Eu acho que foi nosso sucesso na Série B assim, não tem por que subir para a Série A e querer mudar o estilo de jogo. Na Série A nós vamos encontrar adversários muito mais qualificados, então acho que nós já tivemos sucessos assim, então acho que temos que voltar a jogar assim para ter sucesso novamente. Pois é, alemão, como diz a música. Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter de responder? Com certeza, viu? E de preferência a resposta com vitória, já neste domingo. Será só imaginação? Será? Parabéns pela matéria, Cleiton Ramos. Baixou ali o Renato Russo, inspiradíssimo. Ia perguntar pro Guilherme Siqueira o seguinte: nessa tua trajetória longe de Santa Catarina, dava tempo de dar uma acompanhadinha aí no Avaí, no Figueirense? Como é que você está vendo a situação dos dois times? Em séries diferentes, mas situações parecidas, né? Precisando subir, precisando de pontos. Olha, Marcelo, agora que eu estou um tempo aqui, eu estou 2 meses em Floripa, eu estou acompanhando bastante, assim, bem de perto o Avaí e Figueirense, né? Mas enquanto a gente fica lá fora é muito difícil. Não dá tempo. Tem que se preocupar muito com o nosso time lá e a gente acaba perdendo um pouco o contato, né, com as equipes aqui. Mas é engraçado, um fato bacana, para mim interessante, o Avaí vem de 2 resultados, 2 empates, né, com o Bahia. Isso. E com o Corinthians, né. Se o Avaí faz o jogo que fez contra Bahia e Corinthians, fechadinho, saindo na boa, contra o Atlético Goianiense, eu estaria aqui falando que o Avaí não propõe jogo, o Avaí não joga, também. Então é muito difícil, às vezes, tu propor jogo numa situação como o Avaí está, ali embaixo na tabela. Talvez o nível de confiança não seja ainda o adequado, então a gente fala assim, poxa, o Avaí vem de bons jogos. Eu me vejo muito na época minha de Granada, quando nós pegávamos Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Tem que ser assim, tem que jogar fechadinho, fazer 2 linhas de 4 ali forte, foi como o Avaí fez nos últimos jogos, e tentar sacar alguma coisa, como sacou contra o Botafogo no Rio, onde o volume de jogo foi totalmente do Botafogo, mas o Avaí soube aproveitar as oportunidades que teve e veio com a vitória, e com certeza o pessoal ficou contente com esses resultados, né? Então não adianta, talvez, na situação que o Avaí está, querer propor jogo, querer jogar de uma maneira diferente, porque eu acho que não é a ocasião. Então, eu acho que o jogo que fez quarta-feira, um jogo sério contra a equipe do Corinthians, bem fechadinho, saindo na boa, tem gente rápida lá na frente para fazer isso. Eu acho que o Avaí consegue também pontuar aí contra a equipe do Cruzeiro. Fábio, como nos gramados a gente já conhecia o trabalho do Guilherme, mas como comentarista tá bom, hein? Tá bom, tô tá treinado, tô treinado. Quero o telefone do teu empresário pra quando acabar, aí quem sabe... Me coloca à disposição. Você tá mais o comentarista aqui no Clube da Bola. O Guilherme falou isso mesmo, né? Você tem que entender as suas limitações. Eu lembro em 2009, a primeira participação do Avaí na Copa, você como repórter acompanhou, do Campeonato Brasileiro, o Avaí entrava aberto, ficou até a 11ª rodada, perdendo para todo mundo, até que alguém chamou o Silas, fecha a casinha. Aí ele tirou o Wendel, colocou o Léo Gago de volante e fez uma linha de 3 zagueiros, o Luiz Augusto, o Cássio e o Emerson. Fechadinho, foi dali que o Avaí fez a recuperação. Então você tem que entender às vezes a sua limitação para dentro daquilo ali, dentro da realidade, com os pés no chão, buscar a sua reação. E a partir daí também a individualidade do atleta ela aparece, né? Porque o nível de confiança ele é maior. Exatamente. E o jogador automaticamente ele acaba se soltando mais. Exatamente. Diante de bons resultados. Verdade. Legal. Ó, a repórter Fernanda Moro conversou com o volante da Chapecoense, Lucas Marques, que falou um pouco sobre o momento da Chape e também sobre a carreira dele no Verdão. Paulista de 22 anos, o volante Lucas Marques chegou à Chapecoense em janeiro desse ano, depois de ter passado pelo Internacional de Porto Alegre. Aos poucos foi conquistando espaço no time, ganhou a titularidade no momento de turbulência, mas atribui ao apoio da torcida a volta por cima. Na hora que todo mundo foi para apoiar a gente, acabou surpreendendo de uma forma que a gente falou, poxa, a gente já está correndo e eles estão apoiando mesmo na derrota, então é hora da gente retribuir, correr o dobro. E eu acho que encaixou certo, a torcida apoiando e o time correndo como vinha correndo, as coisas aconteceram e a gente tem que fazer os times que vêm jogar aqui na nossa arena nos respeitar. E como eu falei agora, eu acredito que daqui para frente as coisas vão ser diferentes, principalmente dentro de casa. As coisas aconteceram, assim como a tua titularidade, né? Que você foi chegando de fininho, né? Quando teve a oportunidade, agarrou a titularidade, não largou mais. E, além disso, também tem sido muito feliz nas finalizações, tem feito gols aí. Não, claro, graças a Deus. Demorou, como eu falei para você antes, eu estava aqui desde janeiro e a oportunidade não tinha aparecido ainda.
Então, serviu para mim me preparar. E eu acho que quando apareceu, eu comigo mesmo dizia que eu estava pronto. Então, depois as circunstâncias foi acontecendo, os gols foram saindo. Agora já saiu o segundo. Então, a alegria é muito grande, felicidade. Mais pela minha família também, que estava comigo nas horas ruins aqui nesses 4 meses que eu fiquei sem jogar. Então, agora é só comemorar e continuar nessa sequência. Você gosta de fazer gol que na Arena Condá, né? Pô, ainda mais da nossa mesma torcida. trave. A mesma trave ainda diante da nossa torcida é a melhor coisa, né? Foram 2 gols diante da torcida. Contra o Atlético Paranaense e contra o São Paulo. 2 belos gols. E quem sabe mais um gol ali naquela trave não saia na próxima terça-feira. Legal, legal. Vamos perguntar para o Badá, fazer essa conexão com o oeste do estado novamente, vamos voltar para Chapecó. Queria saber do Badá qual é o papel do Lucas Marques nessa equipe. Confesso que não acompanhava muito ele, de repente ele apareceu fazendo gols, é titular do Vinícius. Como é que você vê o Lucas Marques, já que foi o destaque da matéria da Fernanda Badá? Não, é porque ele atravessa um bom momento, tem feito bons jogos. E buscou seu espaço na equipe. Chegou aqui no início do ano, não era muito conhecido, não era muito pouco conhecido, na verdade, né? É aquele tipo de jogador que chega sem muito moral. Por isso que às vezes a gente fala, né? Não adianta. O torcedor gosta de jogador badalado, jogador que tem currículo. Nem sempre isso é garantia de acerto. Nós temos exemplos aqui na Chapecoense. Vou citar um, o Wellington Paulista, talvez de todos que foram contratados, é o jogador que tem o currículo mais extenso, né? Só jogou em grandes clubes, aqui ainda não conseguiu deslanchar, está há 10 jogos sem marcar um gol, né? E o Lucas Marques foi ao contrário, chegou aqui totalmente desconhecido, né? Foi buscando o seu espaço, teve a oportunidade, soube aproveitar. E ele está fazendo uma função importante nesse novo esquema do Vinícius Eutrópio, que joga com 4 volantes. Tem o primeiro volante, o Moisés Ribeiro, o Lucas Marques joga pelo lado direito, o André Giroto foi deslocado para o lado esquerdo, um pouco mais à frente tem o Luiz Antônio, daí mais um pouco à frente tem o Seiras e depois tem o Arthur Caíque, é esse o meio de campo para frente que vai jogar hoje lá contra o Vitória. E ele tem um papel importante porque ele cobre muito o apoio do Apodi. O Apodi está tendo liberdade para apoiar, se torna às vezes mais atacante do que lateral. E o Lucas Marques dá esta cobertura pelo lado direito e chega bem na frente também para concluir, tanto é que fez 2 gols de fora da área, né? Então, é um jogador que está se firmando nesse novo momento da Chapecoense e hoje vai ter mais uma oportunidade lá para provar para o técnico que, de fato, tem sim condições de ser titular no time da Chapecoense. Jogador que chegou aqui muito pouco badalado e que está sendo solução para este novo momento que a Chapecoense está tentando se firmar. Da Fernanda Moro. Guilherme, a gente quando pensa no teu nome, vem logo a Europa, né? Itália, passagem pelo Portugal, futebol da Espanha. Outros mercados também chamam a atenção, digo, o mercado chinês, o mercado americano, que também está começando a buscar uns craques do Brasil, uns craques que jogam na Europa, ou aquele outro lado lá, Turquia, Bulgária, Hungria, que eu sei... Né? Rússia, bem lembrado, Fábio, Rússia. Quando eu pergunto, te chamam a atenção, você pensa tal, e até completando a pergunta, e voltar para o Brasil é um sonho, de repente aquele, não quero encerrar tua carreira, hein? Não quero encerrar tua carreira. Mas às vezes, né, o jogador fala, gostaria de voltar para o Brasil para encerrar minha carreira, claro, quando for mais velho. Olha, Marcelo, eu sou um cara que, na minha carreira, eu acho que eu fiz uma carreira bem satisfatória, eu sou muito realizado, né, nas coisas que eu conquistei. Então eu estou num momento dela onde eu estou priorizando com certeza a questão econômica e a qualidade de vida, né? Eu tenho um filhinho aí de quase 2 anos, então eu estou preparado, eu sou um cara muito focado, né? Eu não tenho essa, para mim não tem essa de país, qualquer país que aparecer, que for um projeto bacana e economicamente eu acho que se for, né, é uma coisa boa para mim, eu aceito sim. Então acho que é o momento, né? Chegou o momento com 31 anos de eu aceitar um novo desafio, estou aberto a qualquer país que possa aparecer, não tenho prioridade não, acho que vai depender muito do projeto, né, e da questão econômica, não tem por que mentir, né, até porque eu cheguei no momento da minha carreira onde a gente está mais visando o final do que o começo. E Brasil é uma coisa que eu nunca joguei profissional no Brasil, eu tenho a minha escola ela é europeia, mas ultimamente a gente tem recebido algumas sondagens onde a gente acaba pensando um pouco também, talvez na possibilidade, né? Então é uma situação que eu não descarto, mas priorizando sempre a Europa.
priorizo sempre a Europa, porque eu fui criado lá, são 15 anos, talvez mais 2, 3 aninhos lá fora não faria mal, mas como eu falei, é uma porta do Brasil que eu não quero fechar. Sim. E eu acho que é sempre motivo de orgulho, né, de agradecimento quando equipes importantes do Brasil demonstram um certo interesse no meu futebol. Então, vamos deixar rolar, eu acho que falta tempo ainda para o mercado ele fechar, mas como eu falei, eu vou priorizar muito o planejamento, projeto e a questão econômica. Fábio. Só para a galera conhecer mais um pouquinho, o Guilherme é da Costeira, é isso? Manezinho da Costeira? Da Costeira. Exatamente. E no Avaí, no Figueirense, tu não chegou a jogar no time profissional, ou seja, tu fizesse um caminho até inverso, porque geralmente o jogador joga, né, tem um destaque, como o Luiz Felipe, o Jardel, né, por exemplo, que está lá no Benfica, né, o nosso amigo, mas o teu caso foi diferente, tu saiu daqui dos juniores, é isso? Isso, Fábio. Eu fui negociado do Figueirense para um empresário italiano, que é o Mino Raiola, que hoje muita gente conhece, empresário do Pogba, Ibrahimovic. Sim. E ele me comprou aqui no Brasil, né, de 15 para 16 anos, então eu tive uma situação lá fora, fiz um teste na Inter de Milão, onde eu fui aprovado, mas devido à minha idade eu não poderia ir definitivo para a Europa. Então eu tinha mais 2 anos, 1 ano e meio para ficar aqui no Brasil. Então a gente acabou, né, naquela época o Mino tinha um contato muito bom com o presidente Zunino, né? E a gente acabou optando por ficar no Avaí devido à proximidade da família, sabendo que eu tinha uma situação certa lá fora com 18 anos, então a gente acabou optando pelo Avaí, onde eu fui campeão juvenil. Jogamos uma Taça São Paulo também, que tínhamos uma equipe muito, muito bacana, né? Acabamos não passando de fase porque pegamos um grupo bem difícil, mas as pessoas às vezes perguntam, foi revelado pelo Avaí, pelo Figueirense? Eu fui revelado pelo Figueirense, estive lá fora, fiz um período de testes, houve a aprovação. Fiquei um período no Avaí. Incubando, porque, né? Ficamos esperando até para manter a forma. Tempo, né? Mas é como eu falo, eu sou muito agradecido tanto ao Figueirense como ao Avaí, que foram clubes que abriram as portas para mim. É bacana um jogador daqui da cidade ter uma boa relação com ambas, né, com ambas as equipes. Então é uma coisa que hoje eu tenho um total respeito por eles e agradecimento, né, por ter aberto as portas para mim. O Jardel, tens contato com ele? Jardel é um amigão meu, né, cara? Fomos daqui muito, também, fomos Floripa, muito felizes, fomos muito felizes no ano que eu tive no Benfica, né? Ganhamos 3 títulos, uma final de Liga Europa que não ganhamos, que até hoje a gente não sabe o porquê, mas o Jardel é um amigão, baita profissional, um grandíssimo jogador. Tenho uma admiração por ele muito grande, não só pela pessoa que ele é, mas pelo profissional que ele se tornou, né? Então vai meu abraço aí também pro Jardel e pra família dele, que é manezinho da ilha como a gente e tá brilhando lá fora. Olha, teve uma situação inusitada nos gramados aqui do futebol amador, quero saber se você já passou por uma dessas. A gente tem a ceninha ali, a produção separou pra gente, quem trouxe essa cena foi o Fábio, que encontrou na internet, Fábio, te mandaram? Enfim, mandaram foi na segunda divisão do futebol palhocense. Um enxame de abelhas atacou os atletas e fez todo mundo deitar no gramado. Você tá vendo a cena aí? O pessoal não tá descansando, fazendo exercício não. Foi que o enxame de abelhas passou por ali, né? Eldorado e SPC. Até o árbitro, tem uma ceninha que é o árbitro lá na ponta lá. O árbitro lá no canto esquerdo do vídeo, tá aqui, ó, de camisa roxa ali, até o árbitro. Todo mundo deitadinho, alguns protegendo o rosto, outros levantando para ver o que aconteceu. Que legal a ceninha que a gente pegou. Tem uns se levantando lá. Ó, tem uns se levantando. As abelhas foram embora. Vamos continuar o jogo, pessoal. Estação inusitada, no gramado da Europa, a abelha não entra. Não. Nunca passou essa inédita, nunca tinha visto também, inédita. Fazer o quê? Aconteceu, gente, faz parte. O pessoal ali, mas legal, todo mundo menino, protegendo a cabeça, o rosto. Qualquer um se deitaria ali, meu. Exatamente. Não tem problema, não. Não, cara, é um fato que comigo ainda não aconteceu, não espero que não aconteça também. Esse aí foi uma espécie do cai-cai justificável. Exatamente. Eu pensei que era problema de salário, cara, tá? Quando eu vi pela primeira vez ali, alguns clubes da Europa já fizeram isso, viu? Um protesto. Começar o jogo em forma de protesto, deitar em campo e não jogar, mas por abelha, confesso não ter... Primeira vez que eu vejo. Legal. A gente tá terminando esse bloco, mas daqui a pouco o Cleiton Ramos vai aparecer por aqui com um convidado muito especial. Dá uma olhada. Fala, Cleiton. Verdade, Mancha. Neste domingo, aqui na Ressacada, tem Avaí Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E um convidado especial, Jocely dos Santos, coordenador de futebol, já no Clube da Bola. Fique ligado. Legal, tá todo mundo ligadinho, Cleiton. Vou se despedir, agradecer a participação do Guilherme. Muito legal tá aqui, você ter vindo aqui, sucesso na tua carreira, cara, como o Fábio falou, a gente sempre te acompanhando, né, por você ser manezinho, por ser catarinense, a gente sempre de olho em informação que tem o teu time, ou que tem o Guilherme ali, sempre tá lendo, né, procurando na internet, muito legal. Espero que na sua nova passagem por Floripa, volte aqui no Clube da Bola para trazer novidades aí do seu novo clube. Eu que agradeço, Marcelo, obrigado, Fábio, nós somos amigos aqui de rede social também, a gente que conhece vocês há muito tempo, você acompanha o trabalho de vocês, é bacana, né, a gente acompanhar, já são 15 anos de Europa e desde o primeiro ano que eu saí,
Sempre tive esse acompanhamento de vocês, algumas matérias aqui na cidade, nas minhas férias, e estou à disposição aí para os próximos anos também. No que vocês precisarem, eu estaria à disposição. Legal, esse é o Guilherme Siqueira, lateral, por enquanto só lateral, né? O clube tem novidade vindo por aí já já. A gente vai para mais um rápido intervalo. Na sequência, volta aí com matéria especial do Cleiton, mais Fábio Machado. Tem o Memória do Fábio aqui trazendo uma foto sempre especial. Tem o Juca, tem o Badá e tem o futebol catarinense em destaque aqui na tela da RIC TV Record. A gente já volta.